O comum, o natural, é fugir. Mas você não foi chamado para essa vida. Você não foi chamado para estar nesse lugar. Que lugar? Lugar de fugitivo. Seja lá o que o Senhor tem te chamado, decida não fugir. O comum, o natural é exatamente isso, mas você não faz parte desse padrão. Você foi chamado para ser a exceção, para enfrentar. Deus Todo-Poderoso, Senhor, nós estamos aqui, mais um período, meu Pai, aonde temos dedicado ao Senhor nosso tempo, a nossa energia, a nossa vida. Eis-nos aqui, Senhor. Passa com teu sangue do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés, nos limpa, nos purifica, nos santifica. Meu Deus, nos renova. Que a palavra, ó meu Pai, possa entrar no nosso coração. Meu Deus, nos limpando, nos transformando. Porque é o que acontece, Senhor. Quando a palavra entra, acontece uma transformação. Quando a palavra entra, acontece uma mudança. Acontece uma renovação. Ó meu Deus, é onde nós voltamos, Senhor, ao nosso padrão original, como fomos criados para ser. Meu Deus, como diz a tua palavra, imagem e a semelhança do Senhor. Então eu oro, Senhor, para que nesse período que nós estivermos aqui, que daqui em diante a palavra possa entrar nos nossos corações. Meu Deus, colocando luz nas nossas trevas, nos levando a ter o discernimento, a visão, a clareza que cada um de nós precisamos, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, eu oro e eu peço, cubra-nos com teu sangue. Meu Deus, que possamos alcançar resultados maiores, que possamos conhecê-lo profundamente, Senhor. Que a nossa fome e a nossa sede, ela possa crescer mais e mais para a glória do teu santo nome, Senhor. Meu Deus, é o nosso encontro. Eu consagro essa reunião ao Senhor. Cada momento, cada período, tudo, Senhor, que será realizado, que o Senhor esteja à frente. O altar é do Senhor, a igreja é sua. Fale, meu Pai, profundamente aos nossos corações, Senhor. E que nós não venhamos, ó meu Deus, nos distrair, desfocar, não. Mas que venhamos nos manter focados, alinhados, com um coração que te agrada, com uma vida poderosa, Senhor. É o que eu oro, é o que eu peço. Cubra-nos com teu sangue, que todo mal caia por terra, que toda influência negativa caia por terra. Ó meu Deus, e que assim cresçamos, que possamos evoluir. Ó meu Deus, que possamos ir para um nível maior, Senhor. É o que eu oro, é o que eu peço, e desde já te agradeço. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém, amém, graças a Deus, amém. Amém, gente? Está ligado à sua vitória? Você pega o Espírito, que Espírito é esse? É isso aí, diga eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2025, o ano do vinho novo. Diga eu creio nessa unção, diga eu possuo essa unção, e nessa reta final desse ano, diga eu vou experimentar ainda mais desse vinho novo, no nome de Jesus. Você crê nisso? Graças a Deus. Sente-se, por favor. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Todos bem? Graças a Deus. Que Deus abençoe cada um. Vamos lá, tem muito assunto para hoje. Temos direções de Deus nesses últimos dias, direções tão claras e tão profundas, tão poderosas. Ainda agora, no trabalho que nós fazíamos com os jovens, o Poder Jovem, eu trouxe uma palavra a eles, eu gostaria de trazer novamente, porque eu vejo a importância e a necessidade dela. Se eu fosse dar um título para esse culto, eu diria, o título, diga assim comigo, seja a exceção.
Quando você vai ali procurar até o significado, ele te apresenta dois pontos importantes. O primeiro, diga assim comigo, por favor, diga desvio de uma regra ou de um padrão aceito. Porque é o que tem. Hoje em dia nós encontramos um padrão, hoje em dia nós vemos muitas coisas que se tornaram comuns, naturais, que faz parte do estilo de vida de muita gente. Só que quando você vai para a Bíblia, você vê que essas coisas não condiz com a vida cristã. Não condiz com o estilo de vida de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. Então, quando você decide ser a exceção, você não vai nessa regra que todo mundo está indo. Você não vai nesse padrão que todo mundo está indo. No padrão que as pessoas estão aplaudindo, no padrão que foi aceito, nas regras que foram estabelecidas, que é o que nós estamos vendo hoje em dia. Muita coisa se tornou comum, faz parte, só que não é a vida que nós queremos, e não é para o nível que o Senhor nos chamou. Um segundo ponto, dentro desse contexto, é aquele que se desvia ou exclui regras e padrões. Então, quando você decide ser a exceção, você decide excluir regras que foram incutidas na sua vida, você decide excluir padrões que foram incutidos sobre você, você decide arrancá-los. Diga, Deus me chamou para ser a exceção. Essa semana nós pregamos ainda sobre alguns personagens. Falamos de Agar, falamos de Terá, falamos de Ló, de Abraão, Sara e assim por diante. E eu quero trazer para você novamente porque eu vejo importância nisso. Gênesis 16, 8 diz assim, ó, e perguntou-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde você vem, para onde vai? Respondeu ela, diga assim comigo, estou fugindo. Ok. Então, o que Sara estava fazendo? Fugindo. De Sarai, a sua senhora. Sarai estava diante de uma situação que tudo que ela precisava fazer era o quê? Enfrentar. Então, lembra que eu falei para você que o título do culto é Seja Exceção. Certo? O que mais nós vemos hoje em dia? São pessoas fugindo. Fugindo da vida, fugindo de responsabilidades, fugindo de muita coisa. Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa parar e observar. Então, ok, se Deus me chama para ser exceção, do que é que eu estou fugindo ainda? Que eu preciso enfrentar. Eu não posso me acovardar. Eu não posso titubear. Eu não posso agir como todo mundo age. Talvez você viu muitas pessoas, os seus responsáveis, por exemplo, fugindo da vida. Fugindo de responsabilidades. Fugindo de assumir algo. Se acovardando, deixando o medo tomar vida. E quantos que vão repetindo esse mesmo padrão? Alguns estão na mesma posição de Agar. Eu falava isso para os jovens agora há pouco. Não sabem para onde estão indo. Estão fugindo. Fugindo da vida. Fugindo dos problemas. Fugindo das responsabilidades. Não tem um destino. E nós não podemos aceitar essa vida. Porque isso é comum. É natural. É o que mais nós vemos. Mas nós não fazemos parte desse grupo que segue o que é comum para o mundo. Que segue o que é normal para o mundo. Ainda eu perguntava para eles ali, né? E a maioria respondeu, o que é comum na escola de vocês? Então alguns dizem, mentira é comum. Outros, a imoralidade é comum. Outros, é comum copiar na cola.
Outro dia, olha, é comum os meninos fazerem desenhos ali obscenos na carteira. Agora, o que mais me chocou é porque, dentre algumas ali, disse assim, a escola que eu estudo é cristã. A escola que eu estudo tem esse título, carrega esse título como uma escola cristã. E olha que tragédia. O que é comum lá fora, o que é natural lá fora, alguns estão tratando da mesma maneira, no caso ali na escola cristã. Agindo da mesma forma, tendo os mesmos comportamentos. Por quê? Porque algo comum faz parte do padrão. Então, voltando aqui ao exemplo de Agar. Quantos que estão fugindo? Com medo de algo? O que é que Deus te direcionou que em vez de você enfrentar, você está se escondendo? Está se acovardando? Em vez de perseverar enquanto tem a oportunidade. Em vez de perseverar, agir com ousadia para construir algo grande na vida. Alguns não têm construído nada. Agora diga assim comigo, ó, fugir não é o destino. E vem cá, será que fugir é a melhor escolha mesmo? Não. Em momento nenhum na Bíblia você vai ver que a vida ela é feita de facilidades. A Bíblia é muito clara, aquele que escolhe o que é fácil permanece fraco. Então, partindo desse ponto, a vida é feita de lutas, de guerras. E ninguém alcança algo glorioso se não enfrentar algo grande. Nós olhamos, por exemplo, para a história da bispa e nós nos encantamos. Aonde ela chegou, o resultado que ela tem. Mas não foi do nada. Foi uma vida de guerra, de luta, de batalha. Ela não fugiu e ela não foge, mas ela enfrenta. E você vê que é sempre um testemunho maior do que o outro. Porque na oportunidade dela enfrentar, ela enfrenta, ela não se acovarda. Ela não foge. E é o que ela nos ensina, que é o que a palavra nos ensina. Então, o comum, o natural, é fugir. Mas você não foi chamado para essa vida. Você não foi chamado para estar nesse lugar. Que lugar? Lugar de fugitivo. Por exemplo, se tratando de forma natural. Às vezes você vê uma reportagem, isso e aquilo, de um fugitivo que quebrou leis e não sei o que, etc. Você vê que são pessoas, só de você olhar, elas não têm paz. Vivem se escondendo. E muda o nome, e muda o CPF, e um monte de coisa, tudo falso, obviamente. E se esconde, vai morar na cidade tal, no estado tal, para chegar o dia que é óbvio. Vai ser preso. Então, pessoas que vivem fugindo da vida, pode observar. Amplie agora, elas nunca têm paz. São pessoas frustradas, são pessoas amargas, são pessoas que muitas vezes estão pensando em dar cabo à própria vida, desejando a morte. Por quê? Porque na oportunidade de enfrentar, na oportunidade de perseverar, não perseveraram. Talvez você lembre de uma frase que a bispa usou muito, há uns tempos atrás, que foi o que o Senhor falou para ela, naquele contexto de Kissimmee, etc. Se você não fizer agora, você vai se arrepender lá na frente. Lembra disso? Pois bem. Era o momento. O portal estava aberto. Tinha os desafios? Tinha. Mas o resultado? Está aí. Hoje nós estamos vendo. E é só o começo. Então, seja lá o que o Senhor tem te chamado, decida não fugir. O comum, o natural é exatamente isso, mas você não faz parte desse padrão. Você foi chamado para ser a exceção, para enfrentar, para ter ousadia, para ter coragem. Sabe o que é isso? Identidade. Uma pessoa que tem identidade, ela não vai fugir diante dos problemas. Uma pessoa que tem identidade, ela não vai se acovardar. Ela não vai se esconder. O desafio pode ser grande, pode ser enorme? Pode.
Só que uma pessoa que tem identidade, ela sabe que ela não vai tomar decisões baseado no momento. Ela não vai definir a vida dela por um momento. Ela sabe que um momento é só um momento. Ele passa. Então é o tipo de pessoa que tem identidade. E ela decide, eu vou enfrentar. Eu não vou me esconder. Não vou fugir. Eu vou fazer o que é preciso, aquilo que o Senhor está exigindo de mim. Aquilo que o momento está me exigindo. Que aí se eu puxo um pouco, cabe perfeitamente sobre os da tribo de Issacar, os 200 chefes que tinham discernimento, que discerniam os tempos. E nós temos vivido um tempo onde está afunilando muita coisa. E você não pode se esconder, mas se enfrentar. Se posicionar e ser a pessoa que Deus te criou para ser. Uma pessoa incrível, poderosa, um homem, uma mulher, um jovem, cheio do Espírito, que foi chamado para fazer a diferença. E fazer a diferença no mundo que nós vivemos hoje em dia não é difícil. Porém, obviamente, é muito fácil ceder para a cultura. Ceder para o padrão de hedonismo que existe. Uma busca desenfreada por prazer. Toda vez que eu tenho a oportunidade de conversar com jovem em atendimentos, isso já aconteceu várias vezes, por sinal, eu sempre mostro para esse jovem. Vem cá, se realmente tudo que você desse à sua carne fosse bom, por que você pensou em suicídio? Por que você pensou em dar cabo à própria vida? Por que você foi tomado por uma depressão? Por uma ansiedade? Isso é a prova que tudo que a carne pede não é bom mesmo. Pode ser prazeroso momentaneamente, mas e depois? O prejuízo, o resultado negativo que isso traz e a marca que isso gera. Então isso é muito sério. Nós não podemos e nós não estamos aqui, diga, eu não estou aqui para ser igual a todos. Lembra aquela frase que talvez sua mãe ou seu pai, alguém dizia assim para você, você não é todo mundo. Quem já ouviu essa frase? É todo mundo. Essa é a frase que de fato ela deveria entrar como verdade para nós. Essa é uma expressão que ela tinha que entrar e explodir dentro de nós. Não sou todo mundo, então se eu não sou todo mundo, eu não faço o que todo mundo faz, eu não escolho o que todo mundo escolhe, eu não vou pelo mesmo caminho que todo mundo vai. Não era para ser assim? Pois bem. Mas, na vida de muitos, uma frase é uma expressão que nunca entrou. Então, por falta agora dessa identidade, alguns vão pegando coisa aqui, que pegam coisa ali, que corre para lá, corre para cá, e vão tentando preencher, e vai, mas por fim não preenche nada. Então, cada dia, cada vez pior, fugindo dos problemas, fugindo das responsabilidades, fugindo da vida. Não pode acontecer. Então, o primeiro exemplo aqui é o de Agar. Estava fugindo. Aí eu pego o segundo exemplo, que é o de Terá, que é uma palavra que a gente está ouvindo bastante, por sinal, nesses últimos dias. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filha de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão. E juntos partiram de Ur dos caldeus para Canaã. Boa atitude. Teve coragem. Saiu de um lugar. Mas ao chegarem em Harã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Acabou. Qual foi a grande construção de Terá? Nenhuma. Qual foi o grande exemplo que ele nos deixou? De relevante, de bom, que nós olhamos e dissemos assim, eu quero isso aí. Eu quero ser igual Terá. Não, nós não queremos. Mas quantas pessoas que estão iguaizinhas a Terá? O problema não é começar. O problema não é ter uma boa atitude. Mas elas param no meio do caminho. Que é o comum.
Os exemplos que eu vou dar para você aqui, eu vou usar muito essa expressão, é comum, é natural, porque é o que a gente está vendo. Mas é importante você deixar entrar uma coisa. Eu não sou todo mundo. Eu não estou aqui para seguir o que todo mundo segue, para seguir o curso que a maioria está indo. Eu estou aqui para ser a exceção. Então o comum, normal, natural aí fora é o quê? A pessoa até, ela traça um plano ali, ela tem um projeto bacana, ela tem até uma atitude interessante, mas aí diante da primeira dificuldade, ela trava. Ela para. Ela é interrompida pelas circunstâncias. Vivemos uma realidade hoje em dia que o maior problema das pessoas é o quê? Acabativa. Então, vamos pegar um passado recente. Nós fizemos aí o trabalho que o Senhor nos trouxe do 8 dias de jejum e oração. Teve pessoas que começaram, vieram, mas alguns foram deixando, às vezes o cansaço, o sono, e foi perdendo a oportunidade. Até começou. E olha, eu digo por mim, esse é um trabalho que de fato ele deixou saudade. Devido à magnitude dele. E graças a Deus que muitos entraram para valer. Mas quantos que começaram e pararam? Quantos que, por exemplo, compraram um livro novo da bispa, começou a ler e parou? A Bíblia. Aquele propósito de oração. Aquele propósito de jejum. Aquele propósito de oferta. Aquele propósito de estar mais vezes na igreja. Até começou. Foi tocado e foi movido pelo Senhor a fazer. Mas acabou parando. Então é muito comum e a gente vê muito isso. Pessoas que começam, mas nunca terminam. Vemos isso em trabalho, escola, faculdade, na igreja, em propósitos, por exemplo. A pessoa tem aquela boa iniciativa. Ela tem a coragem, mas não vai até o fim. Então, quantas pessoas que estão repetindo o mesmo padrão de terá? Em vez de excluir esse padrão, estão incutindo ainda mais esse padrão. E a Bíblia nos ensina em Romanos o quê? Não se amoldem ao padrão desse mundo. Então, quais são os padrões desse mundo? O de Agar é um deles. Pessoas fugindo da vida, fugindo de tudo. Fugindo de responsabilidade, fugindo. Um outro exemplo é o de Terá. Começam, mas vivem parando. É muito interessante, às vezes você vai, por exemplo, no começo de ano, você vai numa pista de caminhada, você é levado. Está todo mundo indo. Mas aí vai dando ali, fevereiro, março, metade do ano, está livre. Muita gente começou. A maioria parou. A maioria. Nós não podemos aceitar isso, por quê? Porque isso só está sabotando a vida de muitas pessoas. E isso é o quê? É falta de identidade. E toda pessoa que está parada num canto da vida, você pode ver, ela está frustrada. Ela está amargurada. Ela está jogada. Ela não tem vida, ela não tem ânimo. Ela não tem um sonho grandioso, ou se tem, nunca fez nada para alcançar. Elas param. Eu me lembro de uma vez ainda, de pegar um caso, onde a pessoa ela tinha um talento, tinha um dom ali na questão de culinária, etc. E fazia muito bem, por sinal. E eu perguntei para a pessoa, mas por que você não continuou? A pessoa disse, então, teve um dia que eu fiz, preparei tudo e tal, e eu fui sair para vender, e esse dia eu não vendi nada. Aí eu falei assim, e aí? Aí eu desisti. Aí eu parei. Não, mas você vai definir a sua vida, o seu financeiro, o seu profissional por conta de um dia que você não vendeu? Em vez de perseverar, em vez de criar coisas novas, pensar diferente. Compreendeu ou não?
Parou. Aí era uma pessoa que estava frustrada, tinha um sonho, mas nunca realizou, nunca alcançou. Por quê? Porque diante de alguns nãos, ela simplesmente se entregou para aquilo. E está perdendo a oportunidade da vida. Então isso é muito sério. Quantas promessas que o Senhor nos dá, quantas palavras que o Senhor vem, em palavras incríveis. Por exemplo, vamos pegar uma palavra que todos nós temos em comum. Qual que é? Palavra profética. Não é o ano do vinho novo? Sim ou não? Só que para provar desse vinho novo, o que tem que acontecer? O odre tem que ser novo. Precisa acontecer diga comigo assim, renovação. Enquanto essa renovação não acontece, nós não desfrutamos desse vinho novo como poderíamos desfrutar. Agora, para essa renovação acontecer, é aonde você vai entendendo que tem padrões que não podem existir mais. Tem coisas que não dá para manter mais. Ou seja, agora o seu foco ele vai sendo alinhado ao propósito, à missão. Então tudo que você não quer mais é o quê? Perder tempo. E diante das dificuldades, diante dos problemas, você toma uma decisão. Qual é a decisão? Eu vou até o fim. Eu vou enfrentar. Agora, não podia ter um outro desfecho, por exemplo? Não poderia ter um outro final de história? Poderia. Como muitas pessoas, elas poderiam ter um outro fim. Tem muita gente que, se continuar caminhando como está, em vez de ter um final de ano glorioso, não vai ter. Em vez de ter um final de ano abençoado, testemunhando, dizendo, como muitas pessoas estão dizendo, olha, foi o melhor ano da minha vida. Tive enfrentamento, tive situações, mas eu tomei uma decisão. Qual foi? Enfrentar todas elas. Eu tomei a decisão, não vou parar. Eu não vou desistir, não vou desanimar, não vou retroceder. Eu vou continuar firme. Eu vou continuar com aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Porque quando realmente nós queremos alcançar um novo patamar, quando nós queremos ir além, não há nada que possa nos parar. Não tem desculpa, não tem justificativa. Nós simplesmente seguimos. Mais um dia, fazendo aquilo que o Senhor colocou no nosso caminho. Mais um dia, fazendo, repetindo, indo. Qual foi a palavra de domingo? Sempre. Sempre. Todo dia, todo dia. De novo, mais uma vez, mais uma vez. Ah, mas você não está enjoado? Não, não. Nunca vi ninguém enjoando de viver uma vida poderosa. Não tem como. Nunca vi ninguém enjoando de Deus. Quando a pessoa conhece Deus verdadeiramente, tudo que ela quer o quê? Ela quer mais. Ela quer mais. Então, quando a pessoa ela tem um desejo de vencer na vida, ela não vai deixar que nada trave a vida dela. Ela vai pagar o preço certo. Ela vai andar uma milha a mais. Eu, por exemplo, vi, nesse jejum que tivemos recentemente, pessoas viajando longas distâncias para estar aqui. E eu conversei com algumas pessoas, por exemplo, que estavam aqui do lado. E não vieram um dia. E aí? Que é o que a bispa falou, né? É a dor do arrependimento, pesa toneladas. Poderia ter participado, poderia estar presente, poderia ter desfrutado dessa atmosfera, mas perdeu. Por quê? Porque o sono parou ela, o cansaço parou ela. E eu acredito que se você perguntasse para qualquer pessoa aqui, que estava aqui às 5, se ela estava cansada, eu acredito que pelo menos 98% iria dizer assim, eu estou. Está com sono? Eu estou. Mas eu estou aqui. Compreendeu ou não? Por quê? Porque são pessoas que elas decidiram, eu quero vencer. Eu não sei quando vai acontecer de novo. Eu não sei quando vai ter essa oportunidade novamente. Então eu não vou deixar o sono me parar, eu não vou deixar o cansaço me parar, não. Eu vou lutar até o fim. Tinha gente que estava dormindo 2, 3 horas por noite. Mas olha aí que bênção. Já acabou.
8 dias passaram para todos nós. E nós agarramos a oportunidade. Porque qual que é o desejo? Eu quero vencer. Então, se eu quero vencer, eu não posso ser igual a todo mundo. Porque, veja bem, às vezes todo mundo diz que quer vencer. Mas quando você para ver quem de fato está pagando o preço, é a minoria. Melhor dizendo, é a exceção. É os que decidiram não seguir o curso da maioria, mas decidiram andar uma milha a mais. Decidiram chegar no destino a qual Deus preparou para cada uma delas. Então veja bem, se você tem um sonho, por que parar? Se você tem um projeto, por que parar? Se você tem uma palavra que Deus te orientou a fazer algo, por que parar? Se você até começou algo bom, relevante, incrível, por que permanecer parado agora? Porque veja bem, Terá já morreu? Já foi, não foi? Agora somos nós. Se a palavra está vindo, é ela nos dando a oportunidade de nós nos levantarmos. Então, não aceite esses padrões na sua vida. Caso você identifique, decida quebrar cada um deles. Não o mantenha como regra. Porque tem muita gente mantendo como regra e como um padrão, o padrão Agar, o padrão Terá. E aí, mais um exemplo, que é o padrão Ló. Gênesis 13. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. E isto se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim, os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou o seu acampamento para o lugar, diga assim comigo, ó, Ló mudou seu acampamento para o lugar, diga, próximo a Sodoma. Ok, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram, diga assim comigo, ó, extremamente perversos, diga, e pecadores contra o Senhor. Foi para onde Ló foi. Foi para o lugar que ele escolheu. Então, veja bem, há pessoas que elas mantêm o mesmo padrão Ló? Sim. Vão tendo atitudes que vai impactando a vida delas e a vida da família. Agem de modo insano. Será que Ló não sabia a fama da cidade? Porque, veja bem, geralmente toda cidade ela tem uma fama. Às vezes você fala de uma cidade, você conhece, é a cidade do chocolate, é a cidade do sapato, é a cidade da roupa, né, que tem fábricas ali, etc. Todo mundo conhece. Será que Ló nunca tinha escutado falar da fama de Sodoma e Gomorra? Com certeza. Mas mesmo assim você vê que ele insistiu em algo. É o tipo de pessoa que ela toma decisão naquilo que ela está vendo. Com base naquilo que ela está vendo e nada mais. Eu ainda dizia para os jovens agora mesmo. Quando você aprende a pesar as coisas na balança da vida, é onde você entende se vale a pena as coisas ou não. Tá bom, aquilo que os meus olhos estão vendo é desejável, é gostoso, mas espera aí. Deixa eu parar um pouquinho, deixa eu pensar lá na frente. Será que tal escolha vale a pena? Será que tal decisão vale a pena? Será que esse plantio realmente vai valer a pena? Deixa eu ver o impacto que isso vai gerar na minha vida e na minha família. Deixa eu ver qual é a marca que isso vai gerar. Quem está entendendo, por favor? Porque quando nós aprendemos isso, isso é transformador. É onde você para e você realmente não vale a pena. Por quê? Porque esse plantio, essa decisão, esse comportamento vai gerar o quê? Perdas.
Então não é bom. Isso aqui vai manchar, vai denegrir, isso aqui vai prejudicar. Que foi o que aconteceu com Ló. Perdeu a casa, perdeu a esposa, as filhas se corromperam, uma grande tragédia, perdeu seus bens, que por fim perdeu tudo. Agora, era para ele assumir o lugar dele, como liderança, como um homem forte, a fronteira que cuida, que protege, que está ali. Opa, não, essa decisão não. Isso aqui vai prejudicar os meus lá na frente. Ah, mas é gostoso para mim, pode ser delicioso, mas não vale a pena. Foge do padrão bíblico, foge daquilo que o Senhor tem me ensinado. Não, mas olha, o fulano faz, o Beltrano faz. Ô, meu amigo, vem cá. Lembra do teu pai, lembra aí do fulano. O teu avô fazia tudo bem, a família inteira pode fazer. Eles podem fazer o que eles quiserem. Mas é aquilo, eu tomei a decisão, eu não vou. Compreendeu ou não? Não vale a pena. Então isso é incrível, quando você entende isso. Que foi o que Ló não entendeu, porque ele estava visando mais os bens. E quantos que têm vivido uma vida no padrão Ló? Não ora antes de nada. Toma uma decisão com base no momento. Foi o que Ló fez. Você não vê ele orando? Você não vê ele erguendo um altar ao Senhor? Você não vê que a escolha foi alinhada à vontade de Deus? Nada disso. Mas uma escolha, ou seja, quis fazer ao próprio modo. Agora, será que quando ele chegou lá, ele não percebeu que o ambiente era bom? Era ruim, quer dizer? Você já foi num lugar e percebeu que o ambiente não era agradável? Quem já? Talvez a primeira decisão que você fez foi sair dele. Quero acreditar eu. Eu me lembro ainda, eu vou dizer uma experiência que eu tive ano passado, no Natal. Passei um momento, que não deu 30 minutos. Fui com a minha família, lá do interior. Mas assim, não deu 30 minutos, estou chutando alto. Quando eu parei, eu falei assim, esse ambiente não é para mim. Então eu cheguei nas pessoas, disse assim, ó, não vou ficar, respeito, eu amo vocês, mas esse lugar não é para mim. O ambiente, outras pessoas que nem conheço. E aí, no caso, eu disse até para minha irmã, que ela mora em outro estado. Se amanhã você quiser almoçar comigo, a gente combina, que eu estou indo embora. Simples. Todo mundo consegue perceber se o ambiente é bom ou não. Mas quantos que, às vezes, por uma preocupação de imagem, eu quero agradar o fulano, o Beltrano, eu quero agradar o meu bolso, no caso de Ló. Ok, ele fez isso. Mas perdeu tudo. Ou seja, quando você coloca na balança, será que valeu a pena mesmo? Ló ter escolhido ali, perto, de Sodoma e Gomorra? Óbvio que não. Agora, quantas pessoas, que é o normal, que é o comum, que em nome de Jesus não é que você faz parte. Mas quantas pessoas que estão persistindo no caminho errado? Compreendeu ou não? É o padrão Ló. Sabe que é errado, mas continua. É aquilo, né? Não, mas é que comigo vai ser diferente. Aonde? Não, porque vai ser assim, assado. Não vai. Uma hora vai dar ruim. Vai estourar. A Bíblia deixa claro isso aí. Ainda eu falava para os jovens, né? Quando o GPS serve para quê? Para você colocar o seu endereço para você chegar no destino. É ou não é? Mas suponhamos que você vai lá e pega o caminho errado. O que o GPS faz? Vai recalcular a rota e vai te jogar no caminho certo. Não é? É o que ele faz. A Bíblia é isso aqui. Então, se nós saímos do caminho, seja por distração, desobediência, seja o que for, a ideia é não sair. A Bíblia vem, ela diz assim, ó, Gabriel,
Vamos recalcular a rota. Vou te jogar no caminho certo de novo. Porque a palavra vem e faz o quê? Joga luz. É ou não é? Ah, eu não sabia. Ai, passou despercebido. Então tá bom, vamos lá. Suponhamos então que você não sabia. Então agora você está sabendo. A palavra vem e ela vai recalculando nossa rota. Aí a pergunta é, será que mesmo assim alguns vão seguir no caminho errado? Porque Ló seguiu. Então o padrão aí fora é exatamente esse. A pessoa sabe que é errado, mas continua. Quer ver um exemplo simples? Todo mundo sabe que traição é o quê? Calma, um por vez, gente. Só quem está acordado. Traição é o quê? Errado. Nojento. É ou não é? Mas por que tem muita gente que faz? Sabe que é errado, mas continua. Um outro ponto. Mentira. Agora não vamos pegar de fora não, vamos pegar a gente aqui. Mentira é de Deus ou não? Não. Quem mente é filho de quem? E o mentiroso vai para onde? Então, se muita gente sabe disso, por que a gente encontra crente mentindo ainda? É ou não é? Não é uma tristeza? Pois é. Mas é o tipo de pessoa que não acredita na palavra. Ela sabe que está errado, o caminho está errado, e ela faz o quê? Continua. Mas sabe uma coisa que eu aprendi? Isso não vai estourar só em mim. Isso vai estourar lá na frente. Foi o que aconteceu com Ló. O padrão é isso aí, mas você não pertence a esse padrão. Você é exceção. O seu padrão, qual que é o seu padrão? De Cristo. Mentalidade do quê? Reino. Coração do quê? Servo, sacerdote. Então você segue o padrão certo. Então se o padrão é fuja, você enfrenta. É ou não é? Se o padrão é pare, você faz o quê? Continue. Se o padrão é persista no caminho errado, o que você faz? Você nem passa perto dele. Estou fora. Fuja da aparência do mal. Quem está entendendo? Ok, vamos lá, deixa eu correr aqui que o meu tempo está acabando. Vamos pegar mais um exemplo aqui, ó. Gênesis 16. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Diga assim comigo: Abrão atendeu a proposta de Sarai. Ideia incrível, né? Brilhante. Uma capacidade incrível de pensar. Não. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ok. Abrão, ele sabia da promessa que o Senhor tinha com ele? Sim. Tinha uma garantia? Tinha. Então Abraão, ele caminha pela fé, ele espera por esse sonho durante 10 anos, mas veja que coisa, ó, no momento de distração, ele se desvia. Ele acaba cedendo ao impulso da carne. Ele acaba cedendo à ideia de Sara. Nesse contexto da história, Abraão ele representa o tipo de cristão que persevera por anos. Ora, jejua, busca, mas ele cansa. Ele cansa de esperar. Então, na cabeça dele, o que ele considera? Está demorando demais. Eu acho que Deus não está me ouvindo, não. Já era. E aí, o que acontece? Quando esse tipo de pensamento entra, que pensamento? Está demorando demais. Qual que é o comportamento da pessoa geralmente? Agir por conta própria. Você entendeu ou não? Agir por conta própria. Foi o que aconteceu. Ele age ao seu próprio modo. Ok. Agora, ele não poderia ter se posicionado? O que ele poderia ter dito? Estou fora. Eu tenho uma promessa. Eu tenho uma palavra.
Não, mas o Abraão não sei o que tal, isso é normal, isso é comum. Não, estou fora. Pode ser normal, comum para o fulano, não faz parte do meu estilo de vida. Tudo que a gente está falando aqui, quando você encontra uma pessoa de identidade, ela não vai se curvar a qualquer tipo de sistema aí fora. Ela não vai, ela simplesmente toma a decisão. Eu vou ficar com aquilo que Deus está me direcionando. Agora, essa desobediência de Abraão, Deus em silêncio, 13 anos, sem falar nada. Gente, quando eu paro para ler isso aqui, me dá até um desespero. 13 anos sem... Não, está amarrado. Pois bem, foi o que aconteceu com Abraão. Por quê? Agiu ao próprio modo. Tinha uma direção, mas quis fazer do seu jeito. Uma decisão precipitada que atrasou. Atrasou a resposta, atrasou as bênçãos, atrasou tudo. Nós não podemos ser esse tipo de pessoa. Não, pastor, mas eu estou orando, eu estou buscando. A Bíblia fala assim, depois de terem feito tudo, você conhece esse versículo? Faz o quê? Chuta o balde. Não é o que está escrito? Abandona. Não desista, você está cansado, tadinho. O que fala? Permaneçam firmes. Fez tudo. Está ciente que fez tudo e agora? Vou ficar firme. Sabe por que não adianta você plantar e não está preparado para o tempo da colheita? Quantas pessoas que eu já vi que plantaram bem. Chegou o tempo de colher, cadê elas? Você procura, você caça, liga. Ô fulano, eu cansei. Mas e aí? Eu fiz o meu próprio modo. Tá, mas e o resultado? Não está bom não. É óbvio que não está bom. Olha o quanto isso é sério. Quanto tempo que Abraão atrasou tudo. E se ele tivesse permanecido firme? Eu vou continuar orando, eu vou continuar buscando, eu tenho uma palavra. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem uma palavra? Tem ou não tem? Não abre mão dela, não. Não entrega assim, não. Se você vê que a palavra tá ali igual a água escorrendo pelos dedos, segura. Não, essa palavra é minha, não solto. O diabo vai vir, ele vai falar, você está cansado, orou demais, buscou demais, tá vendo? Não está resolvendo nada. Ei, dia 15 de outubro já, final do ano está aí. Você vai para todo canto, você vê musiquinha de Natal, decoração de Natal, panetone para todo lado, acabou. A ideia de alguns, e a tendência é verdade, né? Não. Diga, não acabou. Diga, esse final de ano é só o começo do que eu vou viver em Deus ainda. Você crê nisso? Não seja como aqui o Abraão nesse contexto, né? Uma distração, ele vacilou. Agora, tudo está perdido, gente? Não. E aí eu gosto disso aqui, Gênesis 32. Jacó ficou sozinho, então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem diz, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, diga assim comigo, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Esse é o padrão que a gente tem que alcançar. Eu não largo o Senhor enquanto não me abençoar. Eu não paro enquanto o Senhor não me abençoar. Isso aqui é muito forte porque você vê que Jacó, ele estava cansado de ser quem ele era. O enganador, o mentiroso. E ali ele se vê diante da maior oportunidade da vida dele. O que ele decidiu fazer? Perseverar, lutar. Eu quero ser abençoado. E aí você conhece toda a história, todo um contexto. Mas dentro de toda a história você vê uma mudança no nome de Jacó. Jacó para Israel. Uma nova identidade foi colocada sobre ele. É isso que o Senhor tem para nós. Para que sejamos então essa exceção, nós precisamos entender que a identidade que precisa estar sobre nós
não é aquela que alguém passou, mas é aquela que Cristo estabeleceu. É aquela que o Senhor já afirmou desde o início dos tempos. Porque Ele nos fez a imagem. Quem? Você. Não foi o papagaio, o cachorro, o gato, o periquito. Não. Qual foi o ser? O ser humano. Eu, você, nós. Então nós precisamos alcançar esse nível. Quais são as mudanças que você quer? O que você cansou de ser visto e reconhecido? Jacó cansou de ser reconhecido como enganador, o mentiroso, o trapaceiro. Ele quis mudança. E ele agarrou a oportunidade ao máximo. Mesmo ferido, mesmo exausto, ele não desistiu. Esse é o padrão que a gente tem que ter uma nova identidade. Continuar lutando. Continuar perseverando. De fato, ser a exceção. Aí, mais um. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Quantas pessoas são iguais a Gideão? Só reclama, só questiona, só murmura. Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e diz: vamos juntos? Diga comigo. Com a força que você tem, vai fazer o quê? Vai libertar Israel das mãos de Midian. A pergunta: não sou eu quem estou enviando, que o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão: como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante em Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu acho muito interessante a história de Gideão, porque você vê que Deus não deu muita importância para ele, para aquilo que ele estava falando. Deus simplesmente vai e fala o quê? Vá libertar. Gideão, você viu o problema, não viu? Vá resolver. Gideão, você está vendo essa realidade? Você não está gostando dela? Então mude ela. Nós que lidamos com muitas pessoas, muitas vezes eu já escutei muito assim: mas para o senhor é mais fácil. O pastor está aí na igreja. E muitas vezes, para não dizer todas as vezes, eu sempre parei e deixei claro para essa pessoa: deixa eu te contar de onde eu vim. Pai que era usuário de droga, mãe desequilibrada, um contexto difícil, sujo, miserável, passando dificuldade, uma vida bagunçada, uma vida nojenta. Mas eu tomei uma decisão. Eu quero mudança. Compreendeu ou não? Não é que é mais fácil para um ou para outro. É que alguns decidiram, alguns olharam para a realidade e disseram: eu não quero isso aqui. Eu não quero. Eu não quero essa vida que me foi passada, esse padrão que me foi incutido. De mentira, de imoralidade, de pornografia, e dentre tantas outras coisas. Então, quantos que talvez estão igual ao Gideão? Senhor, que é difícil, é complicado, porque meu contexto familiar é assim, é porque eu não tive alguém que me apoiasse, alguém que me ajudasse, alguém que não sei o quê. Ok, mas você tem Deus. Você tem Deus que te motiva, você tem Deus que te dá o impulso, você tem Deus que te dá coragem. Então você tem tudo o que você precisa. Você simplesmente precisa crer nele e fazer dele então o seu pai, seu amigo, seu ajudador, seu companheiro, seu tudo. Compreendeu ou não? Mas é que é mais difícil, é complicado. Não. Decida se agarrar em Deus. Porque se você tem Deus, você tem tudo o que você precisa. Não, mas é que eu não tive referência de pai, de mãe. Ok, eu também não tive. Mas eu e você temos o quê? Deus. Temos Deus. Deus coloca pessoas no nosso caminho para nos ajudar, para nos orientar. Nós temos tudo o que nós precisamos. Então a verdade é que não cabe mais desculpas, justificativas. Não, pastor, é que meu pai não foi presente. Ok, o meu também não foi.
É que meu pai, tá bom, o meu também não foi, era usuário de droga, via agredindo a minha mãe por várias vezes. A lembrança que eu tenho dele era ele usando droga, ou internado, ou visitando ele numa clínica de reabilitação. Mas chegou o dia que eu falei, não, isso aqui não é desculpa para mim mais. Eu gosto daquele versículo que fala que Deus é o Deus dos órfãos e das viúvas. Eu fui a Deus e eu disse, Senhor, me adota como teu filho. Só que é uma oração muito bonita para fazer. Linda. Você até se emociona muitas vezes. Mas você não pode se esquecer. Sim, Deus nos adota, nós somos filhos de Deus, olha que lindo. Mas Ele vai nos criar como um pai, então tem correções que são necessárias. É ou não é? Faz parte. Mas Ele nos ama. Então, quantos que estão na mesma condição de Gideão, sempre arrumando uma desculpa, uma justificativa, é difícil, é complicado, é que eu sou menor da casa do meu pai, não sei o quê, minha família, meu clã, menos importante, e tal. Parou. Não. Você é exceção. Você pode ter vindo sim, de um lar desse, de um contexto desse. Você gostaria? Não, eu também não. Mas tá bom, vou ficar preso nisso até quando? Compreendeu ou não? A vida segue. Agora, cabe a mim, eu costumo dizer assim, um padrão chegou aqui. Um sistema de crença chegou até mim. Um padrão chegou até mim. A você também. Eu escolho e você vai escolher se nós vamos seguir com esse padrão ou se nós vamos fazer uma risca e dizer, a partir de hoje eu não sigo mais com isso aqui. Compreendeu ou não? Uma crença, um sistema de crença chegou até você. Um padrão chegou até você. Só que você vai escolher se isso vai seguir contigo ou se você vai passar uma risca no chão e vai estabelecer um padrão novo, que é o padrão de Cristo. Uma nova identidade. Aí, finalizando, quando você vai para Mateus 16, você vê todo o contexto ali da troca, né, de Simão para Pedro. Eu amo demais essa passagem. Essa é uma leitura que eu acho incrível. E de tempos em tempos eu volto, eu medito nela e eu me encho de Deus através dela, porque isso aqui é maravilhoso. Ele insistiu, e vocês, quem acham que eu sou? Estou lendo na mensagem, obrigado. Simão Pedro declarou, tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou, Deus o abençoe, Simão, até aqui era Simão, filho de Jonas. Você não retirou a resposta dos livros, nem citou algum professor. Meu Pai no céu, o próprio Deus, revelou a você o segredo sobre quem eu sou de fato. Agora, olha isso aqui, ó. Olha isso aqui que lindo. Agora, vou dizer quem você é de verdade. Ô Simão, até aqui, você foi alguém... Você foi o que as pessoas disseram quem você era. Você foi o contexto que você veio. Você foi muita coisa. E chega um momento, quando você está aberto para Deus, chega esse momento na sua vida. Eu vou dizer para você quem você é de verdade. Ou seja, você não é o que falaram até aqui. Você não é a sua circunstância. Quem que você é? Olha o contexto de Pedro. Você é Pedro. Uma pedra. Até então era quem? O oscilante, o impulsivo. Você lembra da história de Pedro, não lembra? Pois bem. E chega esse momento. Aqui você vê que o Senhor deu a ele a nova identidade dele. Você é Pedro, cara. Não, você não é o que falaram, você não é a sua circunstância, você não é o seu contexto familiar, você não é... Não, você é Pedro. Você é essa pessoa de identidade. Quem que você é? Será que você sabe me dizer quem você é? Será que você é o Pedro agora? Escolhido por Deus, amado por Deus, uma pessoa que foi criada para fazer a diferença. Um homem, uma mulher que foi chamado para ser pessoas incríveis, um pai incrível, uma mãe incrível, um jovem incrível. Um homem extraordinário, uma mulher forte. Não, é que me falaram isso. Podem ter te falado muita coisa. Mas você precisa parar para entender o que é que Deus diz ao seu respeito. Porque é o que Deus diz ao teu respeito que tem que pesar para você. É o que você acredita.
É o que você tem que acreditar. Muitas pessoas falavam sobre o Simão, mas chegou um momento que o Senhor olhou para ele e disse: eu vou falar quem você é de verdade. Você é Pedro, cara. Ei, você precisa ser a pessoa que Deus te chamou para ser. Uma pessoa de identidade. Então, voltando. Se todo mundo foge, você tem identidade, você não vai fugir. Compreendeu ou não? Se todo mundo para, não, você não vai parar, você vai seguir. Se todo mundo persiste no caminho errado, não, você vai passar, é longe dele. E se porventura você estava nele, você vai parar e você vai dizer: esse caminho não é para mim. Estou fora. Se as pessoas cedem uma distração e fazem coisas ao seu modo próprio, você vai parar e você vai dizer: eu tenho uma palavra, eu vou ficar com ela. Eu vou ficar com aquilo que o Senhor está me dizendo. E assim por diante. Por quê? Porque você tem uma identidade. Amém, gente? Fique em pé, por favor. Uma outra palavra que a bispa tem batido bastante, que ela cabe para esse momento, é sobre Noé. Quando você vai para Hebreus 11, você vê que Noé, por conta da sua atitude, ele condenou o mundo. Um homem que tinha identidade. Um homem que sabia quem era e sabia quem era o Deus que ele servia. Não titubeou, não se curvou, não se rendeu, mas permaneceu firme, fazendo aquilo que o Senhor tinha colocado no coração dele. E quando você vai para Hebreus, fala que ele condenou o mundo. Ele condenou o resto do mundo. Pela fé. Está aí. Praticando, fazendo aquilo que o Senhor tinha colocado no coração dele. O Senhor está nos chamando para esse padrão. E a pergunta é: com o nosso estilo de vida, nós temos condenado o mundo? Então, no meio aonde que as pessoas estão fugindo, parando, se distraindo, retrocedendo, insistindo em coisa errada, nós estamos condenando o mundo, fazendo o oposto disso? Sendo o diferencial, nos tornando pessoas inspiradoras? Ou não? Como um jovem, você tem condenado a sua escola e até aqueles que se dizem crentes, que têm atitudes totalmente antibíblicas no seu trabalho, na sua família. As pessoas, elas têm olhado para você e elas têm desejado a vida que você tem. Uma vida em santidade, em verdade, uma vida poderosa, uma vida abençoada. Muitas vezes conhecendo até a tua história e dizendo: caramba, pelo teu contexto não era para você estar nesse nível. E você olhar e dizer: pois bem, é Deus. Eu era Simão, mas agora eu sou Pedro. Eu era o que disseram sobre mim. Eu era aquilo que as pessoas viviam falando. Mas Deus trocou a minha identidade. Eu não sou o que as pessoas falaram. Eu não sou nem o que eu fiz. Eu sou uma nova pessoa, uma nova identidade, firmada em Cristo, se levantando dia após dia, tomando a decisão: mas um dia eu vou condenar o mundo, mas um dia eu vou ter um bom exemplo de vida, mas um dia eu me levanto decidido ter um coração que agrada a Deus, mas um dia eu me levanto decidido. Porque o que é isso? É viver de modo intencional, é ser intencional da hora que levanta até a hora que deita. Noé, será que ele não foi intencional? Totalmente. Construiu uma grande embarcação no meio do nada, sem uma previsão de chuva, né? Ali um jornal, algo do tipo, na época, não sei. Mas só com uma palavra que Deus tinha dado a ele.
Sabe por quê? Quando você decide ser intencional, agarrar a palavra que Deus te deu, ter a sua verdadeira identidade. Como que eu alcanço isso, pastor? Quanto mais você conhece a Deus, mais você se conhece. Quanto mais você pratica a palavra, mais você vai voltando ao padrão original. Lá em Gênesis, a pessoa que você foi criada para ser. Salmos 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando os homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que o exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Agora, olha o versículo 4. Vamos repetir ele? Diga assim comigo: uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro. Eu peço e procuro o quê? Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Relacionamento, comunhão. Quanto mais cheio de Deus, mais poderoso você se torna. Quanto mais cheio de Deus, mais identidade você tem. Para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo, onde a palavra entra, uma atmosfera poderosa. Enfim, uma coisa pedi ao Senhor, porque isso é a fonte de tudo. Eu gosto muito do que está lá em Números 14. Se tão somente nós agradarmos ao Senhor, Ele nos coloca na terra prometida. Qual que é o grande segredo? Agradá-lo. Eu gosto do que diz em Salmos: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra o Senhor. Eu gosto da oração de Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Seja a exceção. Te dei vários exemplos aqui hoje. Que tudo, quando nós olhamos aí fora, é o que é normal. É o comum. Mas como a expressão que a gente ouviu muito: não, você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Você tem uma nova identidade. Você foi chamado para condenar esse mundo. Você foi chamado para reinar com Cristo. Ame a Deus. Corra para Deus. Vá na contramão desse mundo. Quando Deus nos dá uma palavra, Ele nos dá graça para nós executarmos cada uma delas. Lá em João diz assim, agora que vocês sabem dessas coisas. Então a gente está ouvindo muita coisa, a gente sabe de muita coisa agora. Felizes serão se as praticarem. Quer ser feliz? Bem-sucedido? Pratique a palavra. Coloque a mão no seu coração, por gentileza. Senhor, oh meu Deus, obrigado, meu Pai. Obrigado por esse dia. Obrigado por essa palavra. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade. E eu peço, Senhor, meu Deus, para que o Senhor faça uma grande obra aqui nos corações agora, Senhor. Meu Deus, que cada um que está aqui, Senhor, meu Pai, se levante decidido ser essa exceção, Senhor. Ó meu Pai, ser essa pessoa diferenciada, um homem cheio da Tua presença, uma mulher cheia da Tua presença, Senhor, que não, meu Pai, meu Deus, não, Senhor, se curva, ó meu Deus, que não aceita, meu Pai, a cultura, mas vai contra a cultura, Senhor. Meu Pai, que está se levantando decidido a ser uma pessoa diferenciada,
diferenciada, cheia da tua unção, cheia da tua presença, Senhor. Ó meu Pai, que cada um, meu Deus, possa se levantar nessa noite, nessa quinta-feira já, Senhor, tomando posse de cada palavra, meu Deus, e acreditando que ela não é o que disseram sobre ela, ó meu Pai, o que fizeram para ela, o contexto que ela veio, mas ela é quem o Senhor a criou para ser, ela é quem o Senhor a chamou para ser. Deus, eu oro, Senhor, para que cada jovem, se vista, meu Pai, dessa autoridade, dessa identidade, Senhor, e não se curve, meu Pai, a esse sistema mundano, podre, sujo, que não se curve, meu Pai, a essa cultura hedonista, ó meu Deus, mas decide se levantar e ser a exceção, e fazer a diferença, em nome de Jesus, Senhor. Oh meu Deus, toque profundamente nos corações, Senhor. Se essa pessoa até hoje era o tipo de pessoa que estava fugindo, que ela parava, vivia se distraindo, ó meu Pai, persistindo em algo de errado, reclamando da vida, dos resultados, que ela se levante hoje, decidida a enfrentar, continuar. Ó meu Deus, que ela se levante hoje, Senhor, e que ela clame aos céus como Jacó: Senhor, eu quero uma mudança. Eu quero uma mudança, Senhor. Eu não te largo enquanto o Senhor não me abençoar. Eu não te solto, eu não paro, eu insisto, eu persisto, eu clamo, eu rasgo meu coração. É a oração de Jabes: abençoa-me, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, abençoe cada um, Senhor. Que cada um se revista dessa palavra. E que cada um, meu Pai, se levante com poder. E é o que Davi disse: olha, uma coisa eu peço, eu estou pedindo, eu estou buscando, eu estou indo atrás, eu quero isso aqui. Uma coisa importa. Meu Deus, fale profundamente aos corações, Senhor. Que essa palavra possa explodir dentro de cada um de nós. Para que nenhum de nós, Senhor, nenhum de nós, meu Pai, começando por mim, sejamos os mesmos. Com uma palavra tão poderosa dessa, nós não aceitamos mais, Senhor. Ser o Agar da vida, o Terá da vida, o Ló, não. Não, esse padrão já não tem mais poder sobre nós. Essa mentalidade já não tem mais poder sobre nós, Senhor. Meu Deus, eu oro por cada um. Eu abençoo cada um, Senhor. Eu declaro força, unção, poder, coragem. Eu declaro um novo espírito, uma nova mentalidade. Eu profetizo, meu Pai, uma nova visão. E eu declaro, meu Pai, homens e mulheres que estão se levantando com fé, com poder. Ó meu Deus, jovens, Senhor, poderosos, que decidiram condenar esse mundo, ó meu Deus, que decidiram, Senhor, ir na contramão desse mundo, que decidiram, Senhor, ser a exceção, fazer a diferença, ó meu Deus, no mundo tão sujo, tão imoral, mas decidiram não se corromper. E nós temos tantos exemplos da Bíblia que poderíamos passar horas citando, de jovens como Daniel e os jovens, Timóteo jovem, Davi era jovem, mas fizeram a diferença dentre tantos outros. Eu abençoo cada um, Senhor. Eu peço, meu Deus, toque nos corações agora. Seja lá, Senhor, no padrão que talvez essa pessoa ela entendeu que ainda pratica, mas que hoje ela possa decidir fazer uma risca no chão e tomar a decisão que daqui em diante vai ser diferente, Senhor. Eu abençoo cada um com clareza, com discernimento, com uma nova identidade, e que essa pessoa saia daqui hoje desse projeto Casa Firme decidida: eu vou condenar esse mundo, eu vou ser quem o Senhor me chamou para ser, eu vou viver uma vida que glorifica a Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por esse dia, por essa palavra, por essa oportunidade. Continue falando profundamente aos corações, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado.
para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.